denominações. Eu sempre criticava muito, porque lá eu não encontrava o Deus vivo que eu lia na Bíblia, e eu criticava também o muito fuxico que tinha lá, as divisões que eram muitas, né? Cada um tinha o seu cargo, não era realmente unido, não era uma coisa só. E eu estava trabalhando num frigorífico, se eu não me engano. Meu filho tinha 10 meses, e era isso, irmão. Eu estava trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, aí estava indo ali na assembleia, meu esposo ia, mas ele também, o meu esposo sim que não gostava muito das igrejas. Ele não gostava de ir. Ia de vez em quando, assim, porque eu insistia ele. Mas ele não gostava também. Aleluia, minha irmã. Então a irmã congregava, né, nos tempos religiosos, mas sempre faltava, né, algo para a irmã, como a irmã como a irmã disse, né? Procurava ali o Criador, mas não encontrava, né, que dizia na palavra. Aleluia, minha irmã. E como que a irmã foi nesse processo de conhecer o nome do Eterno? Fica à vontade, minha irmã, para estar explanando. Eu estava na casa do meu sogro, aqui nessa casa mesmo. Aí, meu sogro, ele assistia muitos vídeos e filmes. E aí a gente estava sentado assim, depois da janta, e ele estava com o celular assim, vendo o vídeo. Aí, de repente, apareceu um vídeo do Romilson falando sobre o nome. E daí ele olhou para nós e disse: ó, o nome Jesus está errado. Quando ele falou o nome Jesus está errado, eu não aceitei, porque eu era demais de fanática pelo J. Aí eu pensei, meu pai, mas como é que o nome está errado? Eu não acredito nisso, eu vou ter que ir ver, eu vou ter que ver. Aí eu e meu marido fomos para casa, e daí o meu sogro até falou ali na janela, porque a gente morava muito, muito próximo. Até ele comentou, o nome tá errado. Daí eu fui para casa e pesquisei, entrei no YouTube. Aí eu vi aquele vídeo do irmão Romilson falando sobre a Trindade. Parei no meio do vídeo e comecei a chorar, chorar, chorar. Falei, acordei meu marido, falei, o nome tá errado, é verdade. O nome é Yalcha. Daí eu levantei, chorando assim, eu escrevi Yalcha, para mim não falar mais. E pedi perdão para Yalcha por eu ter blasfemado o nome dele. Aí o meu marido também conheceu o nome de Yalcha. Demorou, eu acho que uns 2 meses para a gente conseguir se imergir. Aí eu tentava encontrar pessoas, mas eu não conseguia. Até eu conversei com uma mulher que era da testemunha, sabe? Porque os testemunhas de Jeová, eles não acreditam na Trindade, se eu não me engano. Mas daí, quando ela me chamou lá para ir lá no encontro deles, eu pensei, eu pedi para ela, mas tu vai falar de Yalcha, de Yal? Dela, não, o nome não importa. Eu falei, mas então também não é lá o meu lugar, né? Aí até que conseguimos o contato do irmão Vilmar, lá de Riqueza. E a gente foi em Caibi, porque a avó do meu esposo mora em Caibi. Aí ali de Caibi fica próximo à Riqueza. E a gente foi na cidade de Riqueza e lá a gente foi imergido pelo irmão. Foi um momento maravilhoso a imersão. Um momento muito... o renovo, né? E a gente nasce de novo. E naquele momento eu nasci de novo. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. Tremendo demais, minha irmã. Como que tava a vida da irmã antes de conhecer? Tava tudo caminhando certo? A irmã quer contar pra gente alguma coisa nesse sentido de mudança, né? Que os homens fizeram? Teve muita perseguição para a irmã, na família? Como que foi, minha irmã? Teve bastante, principalmente do lado da minha família, né? Porque eu era das denominações. Aí eu fui muito tempo na os irmãos.
Ela ama dar tchau pros irmãos. Aí eu fui muitos anos na O Brasil para Cristo. Não sei se os irmãos conhecem, mas eu fui, eu acho que foi uns 6 anos naquela igreja. Aí depois eu me casei com meu marido, aí eu não consegui mais ir lá, né, nessa igreja. Daí eu mudei para a Assembleia. E fazia, eu acho que uns 3 meses que eu estava na Assembleia, que daí eu conheci o nome de Iau. Aí, lá nessa igreja, a minha tia que cuidava de mim, que minha mãe me deu para a minha tia, aí a minha tia me levava muito na igreja, eu era bastante envolvida ali com a igreja da minha tia, né? Aí quando eu conheci o nome de Iau, eu falei para eles, falei para minha tia, falei, o nome tá errado, até puxei algumas partes das escrituras em que provavam que o nome é Iau e Yausha, porque ela já tinha certo conhecimento, né? Mas ela não quis aceitar, falou que eu estava ficando louca. Eles sempre me chamaram de louca e mais uma vez me chamaram de louca. Aí deu uma confusão bem forte lá na igreja deles lá, porque o meu Facebook tinha bastante irmãos lá daquela igreja, sabe? Aí eu dizia, comecei a postar bastante provas que o irmão Romilson lançava e também falei sobre o dízimo. Misericórdia, quando eu falei do dízimo, eles ficaram muito bravos. Porque, enfim, o reinado deles é o dízimo, o dinheiro, né? E eu estava falando exatamente disso, que não era para o povo ficar dando dinheiro. Eu fiquei muito decepcionada porque eu sabia que tinha muito velhinho, né, que ia lá e deixava a sua aposentadoria. E às vezes, tipo, tiravam da própria comida para deixar lá. E eu ficava muito brava com isso, então eu postava muita coisa. E foi que a missionária da igreja mandou mensagem para mim, falando que era para mim parar de falar, porque senão ela ia me processar. Daí ela disse também para mim me cuidar, porque eu tinha um filho, era para mim parar de fazer aquilo. Daí eu falei mais um pouco com ela, falei sobre o nome e ela não quis. Ela falou: se eu tô errada, eu vou saber no dia do julgamento. E sabe que eu tava pensando assim, parece até as 10 virgens, né? As 10 virgens prudentes. Eram 5 loucas e 5 prudentes, né? A prudente tinha ali reservado e a louca não quis. No final a gente se encontra lá, né? Mas vai estar lá sem o azeite. E A internet da irmã caiu, já já ela volta. Aí, voltou. voltou. Os irmãos conseguiram escutar da missionária que quis me processar? Escutamos até essa parte, minha irmã. Ah, aí teve outro jovem pastor também que ficou bem bravo comigo. Aí ele já conhecia o nome verdadeiro, mas ele não quis se arrepender, né? Aí eu tive um sonho, irmãos, eu tive um sonho que eu estava dentro lá da igreja deles e o pastor dizia: o nome é o Jota, o nome não é Yausha. Eles ficaram muito bravos, porque eu acho que os irmãos começaram a comentar, né? Por causa que eu estava falando. Aí, dali uns dias, veio o tio do meu marido e falou que realmente isso aconteceu. O pastor lá da igreja pegou o microfone e falou para todos os irmãos que não era para ele seguir Yalcha, que o nome era o Jota. E isso era eu que estava falando para eles. Ai, ai. Glória e Yal. Ficaram com medo de perder os membros, né? Aí falaram até lá no púlpito. Que tremendo, né, minha irmã? Queira ou não, o Yalcha foi pregado ali, né? Yal usou você e através dele foi pregado. E aqueles que Yal tocar no coração, né? Porque através do nome, né? Quando lança o nome para nós, como lançou, o coração arde
e a gente vai correr atrás e descobre toda a verdade. É tremendo demais, louvado seja. E a irmã tem algum testemunho que a irmã quer contar, alguma coisa do tipo assim? Que... Se a irmã quiser, pode ficar à vontade, minha irmã. Aleluia. Jéssica, eu queria fazer uma pergunta. A Paz, você Fala, tem mais irmãs? Você tem mais irmãs ou você é filha única? eu, na verdade, nem sei dizer assim. Por parte de mãe, eu tenho mais 6 irmãos. Mais 3 meninas e mais 3 meninos. E o pai, eu não sei dizer quem é. Teve assim, duas famílias que fazia acho que uns 2 anos que eu já tinha conhecido o nome de Al e eu queria uma menina. Aí eu pedi para Yalcha me dar uma menina. Aí Irmã, conversei com o meu esposo. desculpa, volta só um pouquinho que ficou travando a sua internet para a gente entender melhor, por favor. Uhum. Aí é, eu falei com o meu esposo para a gente orar, pedir para Yalcha uma menina. Aí a gente orou e demorou uns 8 meses, eu acho, para mim engravidar. Aí depois que eu engravidei, eu me lembro que eu fui fazer a minha, a minha primeira ultrassom, acho que foi, de 12 semanas. Eu fui fazer e estava próximo ali da data do arrebatamento. Eu estava pedindo, oi, Alcha, me confirma que é uma menina, só para me agradecer a ti, porque eu te pedi, né? E deu bem certinho. Na primeira ultrassom, o médico já conseguiu ver o que era. Eu saí de lá tão feliz, aleluia. Era a minha menininha que estava chegando. Aí, no meu primeiro parto, eu tive uma cesárea e eu queria um parto normal. Nem as enfermeiras não acreditavam que eu ia ter um parto normal. Até acho que nem os médicos, né? Mas eu orei tanto, passei a minha gravidez inteira falando pro meu marido que eu ia testemunhar com a minha filha nos braços, que eu ia conseguir um parto normal. E eu consegui, irmãos. Foi uma benção, uma experiência muito forte, que é o parto normal. E ocorreu tudo bem, assim. Só que quando chegou no terceiro mês de vida da Natasha, ela, ela teve uma bronquiolite, uma gripe bem forte. Aí meu esposo estava trabalhando, ele estava trabalhando de viajar. Ele ia na segunda, voltava na sexta, porque ele estava fazendo manutenção nos bancos do Brasil. E A internet da irmã tá bastante. e vou
meu sogro levou a tua filha e ela tem 5. Aí ela bem assim, a gente vai ter que colocar ela no oxigênio já, porque senão sua filha vai morrer. Misericórdia, irmãos, quando eu escutei isso, não é fácil nenhuma mãe escutar uma coisa dessa, né? Aí eu fui correndo assim, entrei dentro daquele hospital e foi colocado o negocinho do oxigênio nela. E eu fiquei até às 5 da manhã orando que Alxa abençoasse, que Alxa desse a ela vida, né, que não fosse tomada a vida dela. Aí até que ela melhorou. Aí eu voltei para casa, já eram umas 6 da manhã, cuidei do meu filho, da casa, tudo. Na quarta-feira, de noite, porque parece que de noite as crianças ficam doentes, sabe? Quando chega a noite. Na quarta-feira de noite eu vi que ela não estava bem, levei ela de novo para o hospital. Aí lá no hospital, mesmo desesperada, não tão desesperada, estava clamando a Ial. Quem eu encontrava junto comigo, eu tava falando Ial. Aí, filha, aí voltei para casa, era 3 horas da manhã, eu já estava exausta, né? Sem dormir na terça, na quarta também. Aí o doutor, orei pelo doutor para que Alxa me abençoasse, para que ele examinasse bem a Natasha, desse um bom tratamento. Aí ele me deu um tratamento para fazer nela de 4 em 4 horas. Então, de 4 em 4 horas eu estava ali de olho nela, dando remédio e tudo. Quando chegou na quinta-feira, eu já não tinha força. E eu sempre brincava com o Emanuel de manhã cedo, com ela também, eu não tinha força. Eu cheguei à exaustão e falei, eu tava de manhã com eles. Aí eu me lembro que o Emanuel tava com o carrinho assim, brincando com o carrinho dele, dizia, vamos brincar, mamãe. Daí eu falei, a mãe não tem mais força. Aí eu fiz assim, sabe? Abaixei minha cabeça e falei, Alxa, eu não tenho mais forças, revigora minhas forças, por favor. E Alxa revigorou minhas forças ali, porque eu não tinha mais 3 dias sem dormir, muito preocupada com a Natasha, só clamando a ele revigorou minhas forças. E na sexta-feira, meu marido chegou totalmente pálido, né? Porque eu tava toda hora ligando para ele, falando como é que a Natasha tava. Aí ele chegou e disse, amor, sabe que a única coisa que me consolou foi que Yal me disse que a Natasha e o Emanuel pertencem a ele. Então não é pra gente se preocupar, porque esses pequeninos são dele. Eu disse, é verdade. A única coisa que me consolou na quinta-feira de manhã, não, acho que foi na quarta-feira, que eu acordei, e eu acordei com o Ruache me falando essa mesma coisa. O que, filha? Que é água? Aqui tem água, ó. Não? Eu acordei com o Ruache me falando essa mesma coisa, que o Emanuel e a Natasha pertenciam a ele. E foi, irmãos, foi um momento tão forte que eu passei ali quando meu esposo chegou e eu testemunhei tudo que eu passei. Eu me lembro que eu contei tudo para ele e eu comecei a louvar Yau, um louvor assim que eu nunca tinha cantado. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido assim. Senti a presença do Ruache muito forte na minha vida. Não, filho? Foi bem forte aquilo que eu senti naquele dia. Eu nunca me esqueço que quando eu testemunhei ali para o meu marido e comecei a louvar assim, a Yalcha, foi algo muito forte assim. E eu também penso, né, que
depois da gente passar por tal luta, por tal dificuldade, a gente louva a Yao porque ele nos dá força, né? Nos dá a graça de passar por tudo isso. E também nesse momento em que a Natasha estava doente, eu e meu marido estava começando a fazer um estudo sobre adultério e fornicação. E foi ali nos 4 meses da Natasha, eu gravei o estudo, eu e meu esposo. Filha, não. Não é para mexer no carvão, vem aqui com a mamãe. Então foi um momento assim bem espiritualmente foi bem forte tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que passamos, né? Porque eu estava bem concentrada nas escrituras e havia muitos casos de adultério, né? E precisava ter um estudo. O irmão Romilson já tinha até falado sobre isso e nós começamos a estudar entre os irmãos, assim. Tava eu, meu esposo, o irmão Bernardo também tava orando com nós, a irmã Rose também, para a gente fazer o estudo. E foi que a gente encontrou ali em Mateus 19:9, se eu não me engano, ali é um acréscimo. Aí quando a gente se esclareceu que aquilo era um acréscimo, a gente ficou muito feliz, né? Porque daí tudo se alinhou, louvado seja Yau. Até hoje eu penso, né? Como Yau estabeleceu os seus mandamentos, né? E um dos mandamentos dele é não adulterar. Como que o filho ia vir e ia mudar isso, né? Ele não mudaria um mandamento do pai. Esse tão sério, né? E foi algo maravilhoso, assim, esse estudo que fizemos. E louvado seja Yau, eu tô sempre testemunhando, assim, tudo que acontece, eu tô sempre testemunhando aqui com os irmãos, e é uma bênção estar reunidos. Os irmãos têm mais alguma pergunta? Aleluia. Só vou acrescentar, minha irmã, que a irmã estava falando, essa coisa do matrimônio, né, que a irmã estava falando que é tão sério, e realmente é, porque desde a fundação do mundo ali, né, Yahweh ele já criou o homem e a mulher, né, para se formar um casal, para serem inseparáveis, né, a não ser no caso ali da morte. Esse versículo que a irmã falou, se eu não me engano, é onde fala que se trair pode casar de novo, né? Isso que é um acréscimo, né? Aí tudo se encaixa mesmo, realmente, porque o casamento físico nosso é uma tipologia da igreja, né? Que somos nós, com Yahusha, né? Então, como que nós íamos casar com, por exemplo, com Jesus e com Yahusha? Não, é somente com um, né? Então, e também na vida real, na vida nossa, né, minha irmã? Porque o casamento é único. Eu creio da mesma forma também, de acordo com a palavra, que eu sou casado hoje também com a minha esposa. E mesmo se nós chegarmos, né, se ao permitir do divórcio, por exemplo, né, não na minha parte, da parte dela, eu não posso, né, me casar com outra mulher, não posso ter relação com outra mulher, né, porque a palavra da justiça, meus irmãos, a palavra da justiça, ela é doída mesmo. A gente tem que, infelizmente, né, aceitar. Mas louvado seja Yahweh. Vou deixar aberto aqui para os irmãos. Quer fazer alguma pergunta para nossa irmã Jéssica? A irmã Zara falou que ia ouvir, minha irmã. Shalom de Alves, irmão. Shalom de Alves, irmã Jéssica, irmão Breno. Pois é, eu entrei agora que deu para entrar. Eu não ouvi o testemunho da irmã, mas eu creio que os irmãos devem ter gravado e eu quero escutar depois. Vou estar aqui ouvindo depois, tá? Tá gravando sim, Eu minha irmã. acabei Eu não vou dando para disponibilizar entrar mais depois, tá cedo. bom? Cheguei em casa agora, aí cheguei atrasado um pouco. Shalom de Alves, irmãos. E abençoe, irmã Jéssica. Sim, Aleluia, seja. irmã Geisa. Aleluia. Ô, minha amada. A nossa luta, né?
Ainda bem que são vocês dois, né, Yaldin? Isso é uma benção. Mas, assim, em relação a familiares, tem mais Yaldins na família? Vocês enfrentam alguns embates ainda por causa do nome? Como é a trajetória de vocês em meio à família, né? Que a família sempre tem os convites, né? Que é sempre a gente por perto. Comigo ficou diferente. Nem todos me querem por perto, né? Aí aqueles convites que a gente sempre recebe de festas, de aniversário, de natais, de anos no, né? Ano novo, essas coisas. Não se tem mais esses convites, ainda bem, né? Eu louvo a Ial por isso, né? E com vocês aí, como é que é? O meio familiar? Que é muito forte, né, irmã? Eu convivo mais com a família do meu marido, né? Lá da parte da minha mãe, minha tia, elas realmente não quiseram mais muito contato comigo e é difícil eu conversar com elas. Eu converso com minha tia às vezes pelo WhatsApp, mas que nem aqui eu moro perto da avó do Christian, né? Ela é bem querida, assim, ela respeita, fala criador, né? Ela não fala o nome do D perto da gente. Até tem uma tia do Christian. Não, filho. Até tem uma tia do Christian que também respeita, fala o criador, porque a gente também, né? Por respeito a eles, né? A gente sempre tá falando o criador. Eles são meio imaturos, assim, né? Também não dá para exigir tanto respeito, né? Se alguma coisinha sai fora do normal, eles já blasfemam, né? Ou eles reclamam dos meus irmãos, porque vem os irmãos aqui em casa, sabe? Aí, às vezes, eles reclamam, isso me deixa triste. Mas eles não têm maturidade para entender, né? Respeito o nome do criador, mas às vezes eles acabam reclamando. E festa de fim de ano eu não gosto de Natal, Ano Novo eu não gosto mesmo. A mãe do meu marido sempre convida a gente para ir lá fim de ano, né? Aí às vezes quando a gente pode, a gente vai. Mas eu não gosto, irmãos. É um momento assim, principalmente o Natal, é um momento horrível, muito horrível, assim, espiritualmente também fica bem ruim. Eu me lembro que, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, a gente estava chegando, assim, no apartamento da minha sogra e estava passando aqueles carros que jogam doce e brinquedo. Eu acho errado ficar jogando coisa para as crianças pegar. Enfim, que a gente já tinha falado para o Emanuel para não pegar. Mas daí a minha sogra foi lá e pegou e deu para ele. E eu e o Cris já não gostamos daquilo, sabe? E a gente foi dormir de noite. Irmãos, deu uma guerra espiritual. Deu e no meu esposo. A gente não conseguiu dormir, tivemos sonho ruim. Acordemos e falei, vamos queimar esse... Ele ganhou tipo de um boi, sabe? Falei, vamos queimar esse boi, essa vaca. Joguemos lá na churrasqueira, falemos para a sogra, expliquemos novamente que a gente não comemora, isso é errado. Eu acho que esses brinquedos doces é tudo oferecido, né? E, enfim, por isso que não se encaixa com a gente de maneira alguma. Aí a gente acordou, oramos e peguemos e queimemos. Eu me lembro também que teve um outro momento que foram lá em casa e deixaram, acho que algumas coisas, bebida e coisa também, quebro tudo, não quero dentro da minha casa bebida, porque as outras pessoas trazem, né? Pego e quebro, nem que seja aquelas coisas que eles gastam bastante numas, não sei se é uísque que fala, mas eu sei que é uns negócio bem caro, cavalinho. Ah, irmãos, eu pego e quebro. Não se importa se deixou na minha casa, né? Eu não sei por que deixou na minha casa, eu já pego e quebro, porque eu não gosto dessas coisas. Ui, a irmã Jéssica. Irmã Jéssica, que nem eu também não dou valor a essas coisas mais, não, irmã Jéssica. Agora teve uma parte aí que eu vou falar para a irmã Jéssica, fazer uma pergunta.
você falou que você foi morar com sua tia, né? Sua mãe deu, você com a sua tia criar, né? Então, eu faço a pergunta assim à irmã Jéssica. O que foi que você sentiu, irmã Jéssica? Sobre o caso aí de sua mãe ter dado para você, para sua tia. Você sentiu desprezo dela ou você sentiu a alegria de morar com ela? O que foi que você sentiu dos dois? Olha, acho que eu tinha 11 para 12 anos. A minha mãe não foi aquela mãe, como você pode dizer assim, cuidadosa, querida. Ela sempre me criou assim, se vira, sabe? Eu assistia, eu ia para a escola, não fazia nada, ela também não estava nem aí. Nunca me ensinou o que era ser uma menina. Eu não sabia nem tomar banho. Irmãos, eu tinha 11 e eu não sabia tomar banho. Aí, até hoje eu não me esqueço, assim, que eu tentei abraçar ela e ela não quis me abraçar. Isso me marcou muito. Ela reclamava das minhas sardas. Não sei se os irmãos conseguem ver, mas eu sou cheia de sardinha no rosto, assim. E quando eu tinha... quando eu tinha, eu acho que uns 4 anos, não lembro quando começou a sair. Eu me lembro que ela me levou na frente de uma mulher, assim, que vendia cosméticos, sabe? Ela disse, não tem alguma coisa para passar na cara dessa menina para sair essas pintas? E eu ficava assim bem triste, né? Porque eu já sofria bullying na escola, dentro de casa minha mãe também não gostava de mim. E minha mãe ela é morena. E enfim, que ela ficou com vários homens, nunca soube quem era o pai. Ou ela sabia e queria esconder de mim, não sei. E daí, por ela ser morena e eu ter nascido branca, eu acho que isso ficou ainda mais feio para ela, não sei. E eu sei que ela nunca me amava assim como uma filha, sabe? Até quando eu fui para casa da minha tia, quando eu cheguei na casa da minha tia, eu sentei na cama. Minha tia trouxe uma mochila assim com as minhas roupas e ela deixou, né? Ela deixou eu me sentir em casa. A primeira vez que eu entrei lá, que eu fui morar com minha tia, eu sentei na cama e eu chorei muito, chorei bastante, assim, porque eu entendi o desprezo da minha mãe, eu entendi que eu estava sendo acolhida, né, pela minha tia, mas, né, ali era um lar, né, minha tia já tinha a família dela e coisa, eu me sentia um atrapalho, sabe? Porque acho que por causa do desprezo da minha mãe, eu me sentia um atrapalho ali. Mas minha tia foi muito querida, meu tio também. Nossa, foram assim, eles me acolheram muito, muito caridosamente, assim, o meu tio nunca deixou faltar nada em casa. Eu passei muita fome com a minha mãe. E frio também, muito frio, nossa. Mas ali com minha tia, ela se esforçou bastante para me cuidar. Eu respeito bastante eles, só que eles não conseguem entender o nome de Al, né? Mas tudo bem. Até teve um momento assim que esses tempos ela tentou engravidar e ela teve uma menina. Aí a menininha nasceu com problema. E ela me mandou mensagem falando que estava difícil lá na igreja dela, que o D não estava ajudando ela e era para mim orar. Eu falei, eu vou orar então. Orei para o nome de Al. Orei para o nome de Al, pedi para que eles reconhecessem o nome do Criador. Aí a menininha teve alta do hospital, ela saiu de lá bem. Só que minha tia ficou com vergonha, né? Imagine, ela era missionária, minha tia, missionária da igreja, e o meu tio pastor. Ah, não. Não quiseram se pronunciar, né? Mas foi Al que curou a minha prima, né? A filhinha dela. Aleluia. Irmã, a história da irmã Jéssica aí sobre a mãe dela deu para
tia não foi diferente do meu, irmã Jéssica. Eu esqueci de contar no dia do, do meu testemunho, irmão Breno. Mas o meu caso é igualzinho da irmã Jéssica. Eu também não fui. Eu só morei com a minha mãe os 7 anos e meio. Ela deu para minha irmã e da minha irmã passou para uma tia. Olha, eu tinha 13 anos quando eu fui morar com a minha tia. E a irmã Jéssica com 11. É bem parecido esse caso. Aleluia. Que o Pai te abençoe, irmã Jéssica. Você e sua filhinha, seus filhos. Aleluia. Shalom de alto, irmã Jéssica. Então, amada, não é uma pergunta, não. Eu quero, tipo assim, te parabenizar. Tipo, a palavra fala que a gente dá honra que merece honra, né? E você é uma das irmãs, assim, jovens que eu conheci, que eu admiro muito na obra da Eterno. A sua disposição, a sua prontidão para estar fazendo a obra. Sede, né? Você tem sede, eu vejo assim, você tem seus filhos pequenos, igual você. Tem outras irmãs aqui também, né? Que são jovens como você e tem filhos pequenos e a gente vê no olhar, no gesto, no jeito que a pessoa tem sede de estar fazendo a obra e isso traz inspiração para a vida da gente. É isso que eu queria dizer para você, que sempre pode contar com minhas orações para a sua vida, amada. Em nome de Auge, Auge abençoe você e sua família, tá bom? Assim seja, irmã Zara. Também estou sempre orando pela irmã Zara, por todos os irmãos, porque nós somos todos membros de um só corpo. E é realmente como a irmã Zara falou, eu sou bem esfomeada pela palavra. Eu gosto muito de jejuar, orar, sabe, fazer estudos, que Alxa me deu uma palavra assim que edifique a mim, que eu também possa compartilhar com a igreja, que venha edificar a igreja. E eu amo muito, irmãos. Eu sinto-me viva compartilhando testemunho, compartilhando estudos, né? Eu amo cuidar do lar, amo cuidar dos meus filhos, me dedicar a Ial, mas aquele momento em que a gente recebe a palavra dele, em que a gente está ali louvando, que a gente tem a comunhão junto, isso é a minha maior alegria, irmãos. É Ial Shamashia na minha vida, nas nossas vidas. Esta é a verdadeira alegria que eu tenho. Às vezes eu passo um dia tão calmo com os meus filhos, assim, dentro da minha casa é tudo bem calmo, sabe? Meus filhos são calmos, meu esposo também é. E eu penso, eu preciso de rocha, eu preciso sentir-me, né, alegremente, assim, por completo. E essa alegria vem de Alcha para as nossas vidas, irmãos. E é assim que eu sinto-me cada vez mais feliz, junto com os irmãos, compartilhando da palavra dele. Aleluia. Irmão Gilsomar. Aleluia. Louvado seja. Paz de Alcha a todos, paz de Alcha, irmã Jéssica. Então, irmã Jéssica, talvez a irmã tenha falado sobre e eu não tenha pego, mas diante de tudo que a irmã falou, queria saber, na comunidade da irmã aí, na vizinhança, como é que foi a transformação, a vizinhança de vocês? Vocês têm um contato com alguns vizinhos? Ou são aquelas vizinhanças em silêncio, ninguém fala com ninguém? E como é que foi da transformação do tempo de pagão e agora para o tempo dos nomes sagrados, né? E algo que também fiquei bem curioso, né? Não que a curiosidade seja parte do Yaldim, mas a gente fica querendo saber, quando a irmã falou que a mãe dela é morena preta ou é morena parda? Aí ficou duas perguntas, né? Como é que foi aí a transformação da irmã do templo pagão para os nomes sagrados, quanto à vizinhança, né? Com a vizinhança que está do lado, o vizinho do lado, aquela vizinha que estava contigo, ou não teve, pois estou num local novo, né?
não, aí não tem vizinhos. Como é que vai? Fala um pouco aí, louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. A minha mãe é quase negra. Não chega a ser aquele preto, mas ela é bem morena. É porque a Natasha é pardinha, ó. A Natasha não é tão branquinha igual eu. A minha mãe é bem preta e o meu tio, o irmão dela, é moreno bem claro. É bem claro. E os meus primos também saíram claro, não tão claro, mas moreno, assim, né? Que nem a tua filha aí. Cabelo crespo, assim. A brasileira é assim, né? Agora fala então da vizinhança. Louvado seja Yahweh. De quando eu conheci o nome de Alcha? Sim, isso. Porque aí Então, entraram os amigos, né? Como é que foi essa mudança da transfusão? Porque estava sempre lá no IESOS, e no J e no D, e aí daqui a pouco aquele amigo, aquela amiga já parou de falar ou não teve isso? Não tinha tanto relacionamentos, né? a parte da minha tia, que eu fui morar com a minha tia, ela era da denominação missionária lá, e o meu tio pastor, aí tinha bastante gente lá da igreja que era parente meu, bastante primas. Aí, quando eu vim para Yauch, eu anunciei, né, para eles. Até mandei versículos, estudos para minha tia, explicando assim detalhadamente sobre o nome de Yahweh. Mas ela não quis ouvir. Ela disse que eu estava louca, meu tio disse que eu estava indo para uma seita, estava seguindo heresia. Aí eles não quiseram aceitar. E o pessoal lá da igreja ficou bem bravo comigo. Fizeram até um culto lá em especial, falando que não era para seguir Yauch, era para seguir o Jota. Aí a missionária da igreja também quis me processar. Era para mim me cuidar, porque eu tinha filho pequeno, então não era para mim falar de Yauch. Mas como que a gente vai se calar? Não existe isso, né? Até, irmãos, nesse dia que eu falei falei com a missionária, que ela falou comigo, até eu também tinha falado para um tio meu, que ele é também crente. E ele também não quis ouvir. Eu fui dormir tão triste, né? Porque eram pessoas eram da família, assim, do sangue meu e também outros irmãos lá, que, enfim, que já não eram mais irmãos. Eu fui dormir tão triste, triste assim. Falei para Yaucha, Yaucha, eu falei para eles da tua verdade, mas eles não quiseram ouvir Yaucha e eu fui dormir muito triste. Aí eu tive o sonho mais lindo da minha vida. Eu sonhei que eu tava com o Emanuel, assim, aquele tempo o Emanuel era mais pequenininho, assim, que a Natasha agora tem 2 anos. Eu sonhei que eu tava com ele, assim, no meu colo e com a mão erguida eu disse, ó Yaucha, salva-me, ó Yaucha, salva-me. E quando eu disse isso, Yaucha foi me elevando ao céu, assim. E eu cheguei até as nuvens, irmãos, e eu vi um clarão como se fosse Yaucha, sabe? Ali, e eu me acordei. Foi o sonho, assim, mais lindo que eu tive na minha vida, assim. Aquele consolo de Yaucha me falando que o arrebatamento iria acontecer, que é clamando o nome dele, né? Que nós somos salvos, o nome de Yaucha. E, enfim, que até hoje, assim, eu sempre estou falando do nome de Yaucha para as pessoas. A família aqui, eu vivo mais próxima da família do meu esposo, como eu já falei para os irmãos. Eles respeitam o nome de Yaucha, só que eles não têm maturidade e às vezes eles acabam reclamando dos irmãos, o que eu fico triste. Eu não gosto que fale dos meus irmãos, porque são preciosos, né? Cada um de nós é precioso na presença de Yaucha. Mas Yaucha vai me amadurecer, né? Porque feliz de nós quando nós quando nós fomos perseguidos, né, injuriados. E o que eu penso assim, nossa, meus irmãos não fizeram nada para eles, mas nada mesmo. E eles reclamam, eles falam assim, sem pensar em nada, né? Mas, enfim, a gente continua com a fé em Yaucha Mashiach.
Aleluia, minha irmã. Eu fico assim, a gente fica feliz, alegre, vendo o posicionamento do Ialdin, né, irmão Breno? O posicionamento do Ialdin é tremendo, porque imagina combater todos a sua parentela, toda a sua vizinhança, todas as pessoas do seu ciclo social aí que estão na igreja, que são parentes, e tem que tomar o posicionamento porque enxergou a verdade. Não, essa é a verdade, eu tenho que combater, e a verdade é essa. E porque essa é a resistência que a grande maioria das pessoas não consegue passar por essa barreira, né? Elas acabam sucumbindo, acabam se entregando. Parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe. Em nome de Alxa. Louvado seja. É aquele que não deixa pai, mãe, filho, mulher por causa de mim, não é digno de mim, né? Dizia Alxa. Então a gente deixa tudo, né? Deixa tudo, nem que o laço de família seja muito grande, mas a gente corta porque a aliança é muito forte com Yalcha. Aquilo que Yalcha revela para nós é algo muito forte. O casamento do ser humano, ele é vivido aqui na Terra, né? Ele é só um momento, mas o casamento com Yalcha, ele é eterno, né? E a gente já sente isso, a gente já sente que a gente está ligado com ele, que esse momento que estamos vivendo aqui na Terra, logo tudo vai se acabar, né? E nós estaremos com Yahshua Mashiach. Eu não vejo a hora, irmãos. Yahshua Mashiach, que Yahshua revista a todos nós, que nós cheguemos ao perfeito varão. Tudo está sendo encabeçado, né, por Yahshua Mashiach, tanto no céu quanto na terra, para esse momento. E eu estou muito ansiosa, irmãos, para conhecer Yahshua tal como ele é. Eu penso muito no sacrifício dele por nós no madeiro. Penso que esse é o momento, né? Eu gosto muito de olhar as coisas lindas que Yao fez, e eu vejo que as pessoas perdem tempo com tantas coisas, tantas bobeiras aí que o mundo oferece, e eu vejo que a benevolência de Yao é tão grande conosco, né, que ele está dando o tempo dele, né, para os filhos deles chegar ao aperfeiçoamento. Quem sabe ainda há irmãos, né, lá fora, na Laodiceia, na Babilônia, e a gente não cessa de falar, porque eles precisam vir, o número precisa se completar para que a gente vá para junto de Yahshua, né? Eu penso muito em tudo que Yahshua fez por nós no madeiro. Esse é o tempo de arrependimento, é tempo de nós clamarmos, né? E confessarmos tudo a Ele, porque o sangue de Yahshua que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Eu penso que essa é a maior mensagem pregada, né, e anunciada, a boa nova, que Yahshua, homem, se entregou por nós no madeiro, irmãos, nos lavou, nos purificou, para que nós vivêssemos para Yahshua, como diz Shaul, né? Vivo não mais eu, mas é Yahshua que vive em mim. Não viver mais para a vontade da carne, mas viver em Yahshua Mashiach, sendo guiado pelo Ruach dele. Aleluia. Aleluia. Felizes aqueles que não ouviram, mas creram, né? Todos nós, né, meus irmãos, não conseguimos ver ele, porque não era na nossa era, mas nós cremos. Louvado seja Yahweh. Meus irmãos, tem mais algum irmão? Vou abrir mais uma pergunta e nós vamos finalizar. Pode falar, irmã Mércia. Shalom de Alça, irmã Jéssica. Shalom de Alça, irmão Breno, todos os irmãos. Shalom de Alça. É tremendo, né, minha irmã? A tua alegria de estar servindo, né, o nosso mestre, e saber que ele morreu por nós, mesmo sendo nós imerecido, né? Esse presente que nós recebemos, nós não temos como avaliar humanamente falando, né? Agora, eu tenho duas perguntas para te fazer, irmã Jéssica, que às vezes acontece, até essa semana aconteceu muito forte comigo. Como você faz no momento em que você é convidada para participar de aniversário, né, de família, aquela coisa toda, aquele glamour de família. E uma outra pergunta com relação a hoje você está no Telegram, né? Você já participou de outros grupos? Como você vê o mover de
Filadélfia, como você vê o crescimento espiritual do corpo do Mashiach aqui em Filadélfia, a harmonia, a unidade, ok? Sim, então os aniversários. Os irmãos estão me ouvindo? Sim, sim. Então, os aniversários não se faz muito. Tem até um tio do meu marido que ele é testemunha, acho que não comemora aniversário. Então, quando tem assim, a avó do meu esposo, ela sempre lembra de todos os aniversários de todo mundo. E daí ela sabe que a gente não gosta de cantar parabéns, vela, essas coisas, nada disso. Aí ela procura sempre fazer um almoço e ela compra um bolo, sabe? E daí a gente só come, sem estar fazendo aquele auê, sabe, de festa. Daí ela compra o bolo, assim, uma coisa bem comer, sabe? Como se estivesse comendo só um bolo mesmo, porque a gente não canta parabéns, principalmente vela, eu não gosto de vela. Aí a gente também falou para eles, né, sobre isso. E sobre o mover do Ruache, eu tava, acho que foi sábado que eu tava aqui, eu não lembro se foi sábado que eu tava aqui ou outro dia. Aí eu trouxe uma palavra falando sobre comunhão, que Pedro e Shaul discutiram um pouco ali sobre entregar a mensagem aos gentios, aos circuncisos, mas quando chegou no Ruach, o Ruach ali na comunhão direcionou cada um para um lado, né? Mas eu digo que Shaul ele entendeu maior o anunciar da palavra de Yahshua, né? Porque ele entendeu que diante de Yahshua não havia diferença entre as pessoas, né? Não havia escravo nem livre, circunciso e circunciso para Yahweh, são todos mesmos. Aí eu disse que Shaul ele entendeu maior esta palavra que vem de Yahweh e ele anunciou para muitas pessoas. E eu estava pensando também, irmã Mércia, em mim, né? Que tem momentos que eu tô aqui na Filadélfia, tem momentos que eu tô lá no canal Bodas de Alcho Cordeiro. Já estive também nas Virgens Prudentes. Participei também de uma live com o irmão Bernardo no canal Atalaia Dial. E deixa eu ver. Acho que é isso, né? E daí tem mais que eu participo também, a cada 15 dias a gente se reúne aqui em Chapecó. E eu amo, irmã, eu amo muito, assim, aonde me convidar, eu quero estar indo. Tem vezes que eu não consigo, né? Mas aonde me convidar, eu quero estar indo. Sempre procuro a instrução de Alcha para trazer algo que seja edificante a mim, aos irmãos. E eu vejo isso como um mover maravilhoso da parte de Alcha para nós, né? E que nós todos sejamos como Shaul, porque quanto mais a gente se permitir, né, estar aqui, estar lá, quem sabe quando você está lá em outro canal, outros irmãos vão ser alcançados, né? Assim que eu penso. Se eu levar a palavra lá no canal Bodes de Alcha, vai ter outros irmãos que vão ouvir. Quando eu me reúno aqui com os irmãos também, compartilho da palavra, porque às vezes eles não conseguem acompanhar pela internet. Aí eu falo com eles pessoalmente, e é uma bênção, irmã. Eu vejo que é uma bênção maravilhosa de Alcha. Quanto mais a gente falar, melhor eu creio, né? Aleluia, louvado seja. Com relação ao aniversário, como eu quando perguntei, é tipo assim, você não é um bolinho que se comemora, é tipo assim, você em família, alguém convidou para ir a uma festa, sabe, de um parente muito íntimo, coisa assim que você olha assim e fala, e agora eu vou, não vou, você entende?
aquela pessoa. Então, como é aniversário, aí qual é a seu posicionamento? Não, eu não vou, ponto final, seja quem for, aconteça o que acontecer, não, já determinei, não tenho acesso a esse tipo de festividade. É esse, entende? Faz tempo que eu não sou convidada, irmã, faz tempo. Acho que desde que a gente falou, como a gente mora aqui perto da avó, a avó ela faz isso. A gente come junto assim e come ali o bolinho e só. Aí lá com a minha família, eu pouco tenho contato. Aí convite para aniversário mesmo, assim, que faça aquela festa, olha, faz anos que eu não sou convidada. Se fosse. Hã? Se fosse convidada. Não sei, irmã. Faz tempo. Eu não queria ir, acho que não me sentiria à vontade. Eu não gosto muito. Então, minha irmã, tá? É só porque não é dúvida. Essa semana até mesmo eu rejetei né? Mas eu falei, não, é bom a gente estar sempre sabendo, né? Perguntando aos irmãos qual é o posicionamento de alguns, mas é isso. Gratidão, minha irmã, que o Eterno continue te abençoando, em nome de Alxa Machia, conte conosco sempre, tá bom? E Tá essa bom. coisa já dormiu. Já. Eu sou muito calma, daí eu falo, ela pega no sono. Aleluia. Vamos estar finalizando então, minha irmã, para a irmã botar esse dedo aí para dormir. A irmã quiser fazer uma breve oração, meu irmão, para a gente estar finalizando, para não estender do horário aqui, fica à vontade. Aleluia. Eu agradeço, irmãos, pela oportunidade de estar orando. Royal, Criador dos céus e da terra, Royal Shamashia, te agradecemos a Yalcha por esse momento em que estivemos aqui testemunhando, a Yalcha, relembrando também aquilo que tu fizestes por nós no madeiro, porque esta, ó Yalcha Machia, é a melhor parte em que eu conto de mim e Yalcha Machia, que tu se entregou no madeiro, que tu me lavou, me purificou. Como já foi aqui comentado, Yalcha, como nós agradeceremos a ti por tudo que tu fizeste por nós. Ó Yalcha, não há em nós como te agradecer por tudo que fizestes por nós. Ó Yalcha Machia, eu preciso da eternidade para estar louvando a ti, ó Cordeiro vivo de alma. Preciso estar na sua presença, dedicando-me a ti. Ó Yalcha, a ser transformada cada vez mais, a ser como tu és. Yalcha, esteja abençoando o próximo irmão que vai estar dando continuidade a esta live. Esteja na vida de cada irmão, Yalcha, o abençoando, o protegendo, livrando de todo mal. Conceda aos meus amados irmãos uma noite agradável de sono e de vigiar também, porque alguns ficam mais, ó Yalcha, orando, vigiando. E louvado seja o seu nome, pois tu estás conosco em todo o tempo. Aleluia, assim seja. Aleluia, assim seja, minha irmã. Gratidão pelo disponibilizar aí o tempo da irmã para estar edificando o corpo do Machia. E, meus irmãos, quem gostou aí, quem foi edificado pelo testemunho da irmã Jéssica, dá um louvado seja aí, meus irmãos. Glorial! Glorial! Yalcha vive! Glorial! Glorial! Yalcha Machia Yalcha vive! vive! Ai, glória, damos a Glorial! Yalcha vive! Aleluia, glorial. Testemunho muito